Tem situações em que alguns têm muito pouco ou quase nada e outros muito. É algo que incomoda. Incomoda porque a nossa percepção é que se há aqueles que não têm nada, se a gente pegar algo desses que têm muito, a situação daqueles que não têm nada vai melhorar, principalmente porque as diferenças são tão grandes que esses que têm muito, em geral, têm muito, muito, muito. O problema é, para começo de conversa, que em geral são muito poucos que têm muito e são muitos que têm muito pouco. Então, aquilo faz pouca diferença e principalmente por pouco tempo. Mas o que é mais grave é que ao longo do tempo acabam todos pior, inclusive aqueles que já no começo tinham muito pouco. A gente tem duas lições recentes disso aqui na América Latina. A gente tem o caso do chavismo na Venezuela e tem o caso do peronismo e do kirchnerismo na Argentina. Venezuela e Argentina foram, no século passado, os dois países com disparado renda per capita mais alta na América Latina. Ambos chegaram a estar entre os 5 países de renda per capita mais alta no mundo, coisa que o Brasil nunca chegou perto. Hoje, ao contrário, ambos estão em situação muito pior do que a brasileira. Eu posso pegar o caso da Venezuela como exemplo. No caso da Venezuela, o crescimento do chavismo veio em resposta a uma corrupção muito grande que existia no regime político venezuelano, controlado pela direita, mas que havia um grau de riqueza da população significativo. A renda per capita venezuelana era a mais alta da América Latina com folga. Hoje ela está entre as mais baixas, 20 anos depois. E isso acontece porque os recursos que foram usados acabam não se multiplicando ao longo do tempo. Talvez o melhor exemplo seja a estatal venezuelana de petróleo, a PDVSA. A PDVSA, num determinado momento, chegou a ser uma das principais empresas de petróleo mundial. A Venezuela, por sua vez, tem a segunda maior reserva de petróleo do mundo, atrás só da Arábia Saudita. Só que a produção venezuelana de petróleo hoje é menos de 1/10 do que era antes, porque os recursos da PDVSA foram, em parte, fruto de corrupção, porque a gente trocou um regime político anterior na Venezuela corrupto por um novo regime político também corrupto. Porque na hora que você tem um controle total do Estado, sempre você tem muita corrupção. E isso é uma característica marcada de regimes comunistas ou de extrema esquerda. E o resultado desse negócio foi não só a corrupção não melhorou, ela piorou, só mudou o grupo que controla a corrupção, mas generalizou-se uma pobreza enorme na Venezuela. Quando eu dizia da PDVSA, o que aconteceu é que os recursos que deveriam ser investidos para que a produção do país continuasse, fosse mantida e crescesse, não, eles foram usados para poder financiar, por exemplo, programas contra a pobreza. Só que ao longo do tempo, esses recursos vão caindo cada vez mais, porque a produção de petróleo cai, e a consequência é que aí não tem mais recursos para usar contra a pobreza e a miséria come solta. O caso da Argentina não é muito diferente. A resposta, o surgimento, a força do peronismo e mais recentemente do kirchnerismo, que é uma nova versão do peronismo, é uma resposta ao que foi a ditadura militar duríssima que a Argentina viveu, uma das mais duras de todo o continente, e o resultado disso aqui, infelizmente, foi exatamente o mesmo. Então, uma grande lição da história é que, sim, a gente precisa combater pobreza, mas a gente não combate pobreza basicamente empobrecendo a quem tem. A gente combate pobreza enriquecendo a quem não tem. E isso tem que ser feito de forma sustentável, não se faz em uma tacada, se faz ao longo do tempo e basicamente se faz como os países asiáticos nos ensinam, investindo pesado em educação básica. Então, essa lição da história importante é não cair no conto da sereia de líderes populistas de extrema esquerda que pregam pseudo-soluções fáceis que no final das contas são boas só para eles mesmos, mas a população inteira do país acaba pagando a conta. A gente tem gerações inteiras que são desperdiçadas, empobrecidas, e isso é muito triste.